Essa questão 128 era uma questão que mostra o indivíduo que, ao iniciar os preparativos para as festas natalinas, ele resolve aumentar o número de lâmpadas incandescentes de seu pisca-pisca, que originalmente continham 20 lâmpadas associados em paralelo, cada um deles com uma resistência Rzão. Ele diz também que esse pisca-pisca ele é alimentado por uma fonte de resistência interna Rzinho. Então, exatamente como nós temos aqui, ó, uma fonte. Essa fonte ela é alimentada por uma resistência interna, Rzinho, e você acopla a esse circuito 20 lâmpadas, 20 resistores associados em paralelo. Bom, dessa associação sai uma corrente chamada I20, e essa corrente ela vai se dividir ao longo dessa malha. Cada resistor vai ser percorrido com uma corrente idêntica, né? Uma vez que os resistores são iguais e todos eles estão submetidos a uma mesma voltagem. Só lembrando que essa voltagem ela está relacionado com a voltagem da fonte menos a queda de tensão na resistência interna. Então, todas as lâmpadas estão submetidas à mesma tensão, à mesma corrente. Bom, o que esse indivíduo ele vai fazer? Ele vai acoplar a esse circuito mais 20 lâmpadas, mais 20 resistores. Ou seja, eu vou ficar com um circuito idêntico, só que com 40 resistores, certo? E aí, logicamente, alguns elementos desse circuito vão se modificar, certo? A voltagem não vai mudar. A voltagem em cada lâmpada, cada uma dessas 40 lâmpadas, vai ser a mesma. Só que a corrente que sai da bateria, que ele chama de I40, vai se dividir, mas vai chegar com um outro valor, já que agora você tem 40 lâmpadas sendo alimentadas pela mesma bateria. E ele diz que há uma relação entre a nova corrente e a corrente antiga. Aqui, ó, a nova corrente ele vai ser proporcional a uma constante alfa. Então, vou botar essa informaçãozinha aqui, ó. Essa nova corrente que vai aparecer, ela é proporcional a uma constante alfa. E ele diz que, ao fazer as modificações, uma outra coisa que ele observou foi que o brilho da lâmpada diminuiu, mas diminuiu proporcional a um fator alfa ao quadrado. Esse mesmo alfa aqui, ó, né? O brilho ele diminui, setinha para baixo, mas proporcional ao quadrado de alfa. E o que ele quer nessa questão? Ele quer justamente que você calcule essa constante alfa. Essa constante que vai ser utilizada para obter a redução no brilho de cada uma dessas lâmpadas. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, né, eu tenho que descobrir o resistor equivalente. Inicialmente, o que nós temos? Nós temos a resistência interna da bateria e mais 20 resistores em paralelo. Então, primeiro passo, vou descobrir o resistor equivalente a essas 20 lâmpadas, né? Então, o resistor equivalente relacionado a essas 20 lâmpadas, como você tem 20 lâmpadas idênticas, a resistência equivalente é a resistência dividido por 20. Então, você tem aqui o resistor equivalente dessas 20. Só que essa associação ela vai ficar em série, ó.
esse resistor equivalente aqui, ó, que nós descobrimos, que é R sobre 20, ele vai ficar em série com esse resistor interno da bateria. Então, nós podemos descobrir aqui, ó, o resistor equivalente total, que vai ser o quê? Se é uma associação em série, vai ser R dividido por 20 mais a resistência interna da bateria. Então, com essas informações, podemos descobrir qual é a corrente que sai da bateria. Então, nós temos uma tensão U dessa bateria. Nós vamos ter uma corrente I20 que vai atravessar esse resistor, que equivale a R sobre 20 mais Rzinho. Como é que a gente vai descobrir essa corrente I20? Aplicando a primeira lei de Ohm. U igual ao resistor equivalente vezes a corrente. Então, a corrente I20, ela vai ser U que divide o resistor equivalente. R sobre 20 mais Rzinho. Está aqui o nosso I20. Vou fazer agora a mesma coisa após as modificações, tá? Após as modificações, eu tenho 40 resistores. Então, o meu resistor equivalente aqui, ó, entre esses 40 resistores, vai ser Rzão dividido por 40. Então, isso tudo aqui, ó, esses 40 lâmpadas de LED, pode ser substituído por Rzão sobre 40, que vai ficar em série, ou seja, esse Rzão sobre 40, ele vai ficar em série com a resistência interna da bateria. Então, a mesma coisa, o mesmo cálculo que nós fizemos acima, vamos fazer agora. O resistor equivalente total vai ser o quê? Vai ser Rzão sobre 40 mais Rzinho. Ora, posso descobrir agora qual é a corrente que sai do meu circuito após as modificações, né? Eu sei que agora, após as modificações, a nova corrente é I40. Ela vai atravessar o nosso resistor, que vale quanto? Rzão sobre 40 mais Rzinho. Então, podemos descobrir o I40, né? Como é que a gente vai fazer para calcular o I40? De novo, aplicando a primeira lei de Ohm. E aí, a gente vai descobrir que esse I40, ele vai ser U dividido pelo resistor equivalente, Rzão sobre 40 mais Rzinho. Vamos deixar ele quietinho aqui, ó. Eu tenho agora o I40, eu tenho o I20 e eu tenho a relação entre eles, que é dado pelo texto. O texto fala que o I40 ele se relaciona com o I20 através de uma constante alfa. Como é que eu faço agora para descobrir esse alfa, né? Vamos substituir os valores. Quem é o I40? O I40 vai ser U que divide R sobre 40 mais Rzinho igual a alfa que multiplica o I20, né? U sobre Rzão sobre 20 mais Rzinho. Posso cortar alguma coisinha? Não posso? Posso cortar o U com U? E aí, multiplicando cruzado, fica alfa igual a Rzão
sobre 20 mais Rzinho sobre Rzão sobre 40 mais Rzinho. Esse aqui é o nosso alfa. Gabarito, letra C.